Olá, seja bem-vindo mais uma vez à nossa segunda aula, de modelagem básica. Isso mesmo, a gente está fazendo as aulas aqui desde o comecinho da modelagem para você entender, Você que é iniciante, você que às vezes começou a modelar ali do meio do caminho à frente, E que tem algumas dúvidas, é muito bom assistir esse mini curso porque a gente vai estar explicando tudo certinho para você desde o início, tá bom? Se você não assistiu a primeira aula, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você ir lá e assistir, para você acompanhar direitinho aqui a sequência das aulas, para não ficar com dúvidas, tá bom? Bom, então tá, hoje nós vamos falar, na aula passada eu mostrei as réguas, os materiais que a gente precisa, e nessa aula de hoje eu vou falar um pouquinho sobre linhas, porque, gente, parece, às vezes, para quem já tem conhecimento, parece uma coisa muito lógica, muito, fácil de saber. Mas para quem não mexe com isso, para quem nunca mexeu, às vezes é difícil saber o que é uma linha inclinada, O que é uma linha reta, paralela, um retângulo. Então, para quem não tem conhecimento, é difícil saber. E isso é muito importante, gente, é muito importante para a gente fazer modelagem, tá? Parece uma bobagem, é só um risco, mas não, é diferente, assim, a forma da gente entender a modelagem, a gente precisa dessas linhas básicas, tá bom? Então, eu vou fazer num papel aqui para vocês e vou explicando, tá bom? Aqui, eu tô com as réguas que eu falei, eu vou utilizar aqui basicamente essa régua, que eu falei com vocês que precisa, e um esquadro, porque a gente vai precisar basicamente disso daqui pra gente entender essas linhas de hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre curva, mas mais sobre linha reta. Agora, então, nós vamos trocar a direção da câmera, para vocês visualizarem aqui no meu papel, onde eu vou estar mostrando para vocês essas linhas, falando o nome. E cadê seu caderninho, Busca lá seu caderninho para você estar anotando isso daqui, para gravar direitinho na cabeça, que a gente vai precisar dessas noções aqui lá na frente, tá bom? Bom, então vamos lá, vamos fazer as linhas principais que a gente precisa saber, na hora de fazer a nossa modelagem. Eu tô aqui com um papel de uma cor diferente, e nós vamos sempre pensar, aqui ó, eu estou aqui de frente para o papel, então nós vamos olhar nesse sentido aqui, tá bom? Para você entender o que é uma linha, o que é um ângulo, tudo direitinho, tá bom? Então, eu vou fazer aqui com as canetinhas para vocês conseguirem visualizar direitinho, Como eu falei, eu sempre trabalho com lápis, mas para vocês visualizarem, a gente trabalha com a canetinha, tá? Então, aqui, se eu faço uma linha, ó, eu estou de frente para a linha e eu coloco essa linha aqui em pé aqui pro meu lado, ó. Essa linha em pé é uma linha vertical, tá? Ó, ela tá aqui em pé, junto comigo aqui, ó. Tô vendo ela em pé. Então, ela é uma linha vertical. Isso aqui a gente tem que estar com esses nomes aqui na mão pra gente estar, fazendo os moldes. Na hora que eu falar uma linha vertical, uma linha paralela, tá, vocês vão saber. Então, se eu traçar uma linha ao contrário, dessa forma aqui, é uma linha horizontal. Sabe como é que eu fiz para gravar? Lembrei de horizonte. Horizonte não é assim? Olha, então horizonte, horizontal. Então foi assim que eu gravei. Aí, se essa aqui é horizontal, a outra é vertical. Então, foi como eu consegui gravar. Então, eu tô falando para vocês, já pensarem dessa forma. Se eu tenho essa linha horizontal, essa linha vertical, eu tenho uma outra linha, ó, vou pegar com a minha régua, a largura da régua, eu vou traçar uma outra linha aqui. Essa linha aqui é perpendicular a essa. Olha, tá vendo que uma junto com a outra é perpendicular. Perpendicular. Então, a gente vai estar sempre falando essas palavras, Que perpendicular, que é uma linha ao lado da outra, certinho. Quando eu coloco uma linha assim, ó, ao contrário da folha, tá vendo? Nesse sentido assim, essa linha aqui, ela tá no sentido diagonal, tá? Então, a gente vai precisar disso aqui também, para a gente vai falar no tecido. A gente vai cortar o viés na diagonal. Então, a gente vai estar cortando no sentido contrário do tecido. Então, tudo isso aqui são nomes importantes, tá bom? Agora, se a gente fizer um círculo, por exemplo, deixa eu pegar uma outra folha aqui. Se a gente fizer um círculo, o meu círculo aqui não vai estar bonito, porque eu não sei fazer círculo bonito. Aliás, eu posso até pegar alguma coisa aqui para poder fazer um círculo, Fica legal. Vou pegar essa xícara aqui e vou fazer um círculo. Ó. Tá certo. Aqui é um círculo. E cada medida aqui é o centro do círculo. Cada medida dessa daqui, ó, daqui até aqui,
é um raio, tá? Então, essa aqui é a medida de raio. A gente vai precisar disso daqui quando a gente estiver traçando saias, né? Para fazer godê, para fazer babado, essas coisas a gente vai precisar disso. Então, aqui é raio, tá? Se eu pegar aqui o meu esquadro, por exemplo, eu vier aqui e fizer, tá vendo o esquadro? Ele tem um ângulo de 90 graus aqui, tá? Então, se eu vier aqui e fizer um risco para cima, e aqui eu venho nessa base do esquadro e faço um risco para cá. Isso aqui, gente, que eu fiz é um ângulo de 90 graus. A gente vai precisar muito disso daqui para fazer os nossos moldes, as nossas bases, tá? A gente vai precisar muito desse ângulo aqui de 90 graus. Para eu fazer um esquadro, esquece esse raio, esse círculo aqui, que eu tô fazendo um quadrado por fora aqui, tá bom? Então, se eu vier aqui e colocar, eu posso até aumentar ele um pouquinho até aqui em cima, ó. Se eu quiser aumentar ele, eu posso vir com o meu esquadro mesmo, coloco aqui um pouquinho, eu não posso vir aqui e colocar aqui sim na pontinha não, tá vendo que eu não tem como eu saber se ele tá reto? Eu venho, apoio o esquadro aqui, termino de chegar até aqui em cima um pouquinho, fiz a linha reta. Agora eu venho de novo com o esquadro. O que é esquadrar? É você colocar essa parte aqui do esquadro junto com a linha que você já tem e puxar outra linha, que aí você vai traçar um retângulo. Sempre a gente precisa de traçar retângulos na hora que a gente está modelando, tá bom? Aqui é a mesma coisa, ó. Eu vou pegar o meu esquadro, vou apoiar na linha que eu já tenho e terminar de fazer aqui, ó. E aí, eu venho de novo aqui em cima, onde eu quero fechar. Se você quiser medir, por exemplo, eu quero fechar ele aqui com, vamos supor, com 18 centímetros. Aqui, daqui até aqui, 18. Então, eu vou puxar ele aqui para baixo com 18 centímetros. Eu vou fazer um retângulo com 18 centímetros de largura. Ó, terminei de chegar. Agora, eu vou pegar o esquadro, vou colocar aqui, vou apoiar ele nessa linha que eu já tenho, sempre assim. E você vem e passa para baixo. Depois você apoia e puxa de novo. Nós fizemos aqui um retângulo somente usando o nosso esquadro, tá vendo? Ele ficou diferente aqui da folha de papel, lógico, né? Porque eu não fui medir. Ele já começou errado aqui. Então, você vai olhar aqui que ele tá um retângulo certinho. Então, sempre que a gente quiser traçar um retângulo, a gente pode traçar utilizando esse ângulo de 90 graus aqui do nosso esquadro, tá bom? Aquele esquadro grande que eu mostrei para vocês na aula anterior também serve. Quando eu vou traçar um ângulo maior, um papel maior, porque aqui eu tô só mostrando, né? Mas se a gente for traçar realmente um molde maior, aí a gente pode fazer com o esquadro maior. Mas esse aqui também dá perfeitamente, como eu mostrei para vocês. O importante aqui é a gente fazer esse cantinho. Fazendo esse cantinho, você pode vir com esse mesmo, a régua grande, encostar aqui e terminar de fazer. Então, você pode fazer um molde grande com esse aqui, a mesma coisa, tá? Tanto com esse quanto com esse. Agora, a questão que eu falei com vocês, em relação ao viés, a linha diagonal. Olha só, vou usar outra folha aqui para vocês verem. O ângulo quando a gente vai traçar a linha na diagonal, então olha aqui, esse aqui, por exemplo, ó, esse esquadro, ele tem 12 centímetros aqui, né, desse lado, e desse outro lado ele tem 12 centímetros também. Então, ele é o mesmo tamanho de um lado e do outro, certo? Aí, essa linha aqui, ela fica realmente na diagonal certinho, tá? Então, se você, por exemplo, estiver traçando um molde, né, traçar um molde, e você quiser, por exemplo, se for uma saia godê, você pode ir lá na base dela aqui, ó, onde que você fez a linha, né, do molde, e você pode colocar o seu esquadro e vir marcar com essa linha aqui, que aí você vai saber que é o fio no viés, tá? Na diagonal, então você vai cortar na diagonal do tecido. Eu vou explicar sobre fio e tecido nas próximas aulas também, tá? Como que você coloca os moldes no fio do tecido. Agora, esse aqui, como eu falei com vocês, ele não tem um fio de viés certinho, porque se eu colocar ele aqui, por exemplo, olha só a diferença dessa linha aqui com essa, tá vendo? Então, esse aqui, ó, ele é maior desse lado e menor desse lado. Então, esse ângulo dele aqui, ó, não é um ângulo que dá para você fazer fio de viés. Então, sempre que você for comprar, prefira esse que é do mesmo tamanho dos dois lados, ok? Outra coisa aqui, agora, então, para desenhar os moldes, a gente vai estar utilizando essas linhas que eu falei, né, aqui a gente vai ter que saber sobre o raio, vai ter que saber fazer um retângulo utilizando o nosso esquadro, linha horizontal, vertical, diagonal.
e linha perpendicular, que é uma do lado da outra, ok? Bom, aprendendo essas linhas aqui, vamos falar um pouquinho agora sobre as curvas. Por quê? As curvas, como eu mostrei as réguas para vocês, só que aí você tem que arrumar, na hora que eu for mostrar para vocês o molde realmente, a gente vai estar trabalhando a questão das réguas. Porque muita gente me pergunta como utilizar a régua. Às vezes a pessoa tem que fazer uma cava, tem que fazer um decote, mas ela fica totalmente perdida com a régua. A gente tem que estar utilizando essas curvas de uma maneira assim, você vai ver o que você deseja fazer e dentro do que você deseja fazer, você vai ver a régua que você vai utilizar, né? A curva que você vai utilizar. Por exemplo, essa aqui, eu uso ela muito para decote da frente, principalmente, eu uso essa parte aqui. Mas não quer dizer que eu vou usar essa parte aqui toda. Às vezes eu pego um pedacinho aqui, porque eu vou estar vendo a harmonia do molde, né? E isso, gente, a gente vai treinando com o tempo. Então, não adianta vocês pensar que vocês estão começando a fazer modelagem agora, começando do zero, e que rapidinho vocês vão ver isso, não. Isso daqui, vocês vão conquistando com o tempo, né? Essa habilidade de ver o que tá certo, o que tá errado, isso é uma coisa que você vai adquirindo ao longo do tempo, tá bom? Mas, aqui, por exemplo, o decote das costas, quando ele é alto, eu gosto de usar essa parte aqui, né? A cava da frente eu gosto de usar aqui. Cava das costas eu já gosto de usar mais essa régua aqui que eu falei pra vocês, que é de alfaiate, né? Elas estão até sujas de cola, tá vendo? Isso daqui a gente tem que passar um material de limpeza aqui, um veja, alguma coisa que ela limpa um pouco. Mas como é cola, né, acaba grudando um pouco, tá? Então, assim, para utilizar essas réguas, vai ser ao longo do curso mesmo, que eu vou mostrando para vocês. Por exemplo, a gente vai fazer uma cava, né? Então, a gente vai utilizar, por exemplo, uma parte daqui até aqui, depois a gente pode mudar um pouquinho para fazer, por exemplo, a cava da frente, que ela é bem mais curvazinha, a cava das costas, que ela já é mais rasa um pouco, né? Então, eu gosto mais de fazer aqui, às vezes eu faço de 2 vezes. Isso daqui, a gente vai aprender ao longo da nossa modelagem aqui mesmo, né, do nosso mini curso de modelagem, tá bom? Bom, então esses aqui é o mais importante que eu tinha para falar com vocês no momento, né, que são essas linhas que a gente vai precisar nas próximas aulas, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Não esquece de deixar um comentário aí para mim, de curtir o vídeo e de se inscrever no canal se você não for inscrito ainda. Até a próxima aula!